do dia 1º de setembro de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho para a prestação de contas de terceiro da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos e Agronegócios. Uma boa tarde a todos. Passo a palavra livre aos técnicos para as suas apresentações. Desculpa, tá? Senhor secretário, por favor, proceda à leitura do expediente. Senhor presidente, venho através deste respeitosamente encaminhar a alteração do cronograma de prestações de contas das secretarias municipais e serem realizados no plenário da Câmara Municipal. Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos e Agronegócios, de 1º de setembro. Senhor presidente Israel, venho... Vereador que subscreve, através desse comunicar que não será possível o comparecimento da prestação de contas SEMAC Censur, a data de hoje é 1º/9, em decorrência de compromisso externo, Ademir Silva. E o mesmo, também, com a mesma fala, Periquito Beleza. Segue, senhor presidente. Obrigado, secretário Hilton de Aguiar. Na sequência, eu passo a palavra aos técnicos da Censur para as suas apresentações. Boa tarde, cumprimentando todos os vereadores, eu cumprimento o presidente, agradecer por mais um ano estar aqui, né, trazendo esses dados que são muito importantes, né, para fiscalização, para acompanhamento da máquina pública, né. E esse ano a gente fez um pouco diferente. Sempre as nossas prestações de contas elas foram muito extensas. Então, esse ano a gente tentou condensar tentar fazer o mais breve possível. Se caso tiver alguma coisa que vocês ainda precisam de algum esclarecimento, os técnicos estão aqui e também o que a gente não souber de responder de imediato, a gente encaminha, a gente pega a solicitação e encaminha para o gabinete de cada um ou para todos ao mesmo tempo. Abrindo a prestação de contas da Censur, ano 2022 e 2023, a gente começa com os serviços administrativos. Boa tarde a todos. No administrativo, nós tivemos alguns números expressivos. O número de ofícios que nós fizemos foi em torno de 1.446. Isso é resposta de requerimento, indicações, ofícios diversos, Ministério Público, desde setembro do ano passado até a data de hoje. As parciais, empenhos, 1.284, 51 atas, 15 contratos e certidões diversas. Agora, mudando um pouco para o Serviço Municipal do Luto, nós tivemos, até na data de agosto a julho de 2023, um total de 1.219 sepultamentos na cidade. E, com relação a flores, 863, véu, 867 e velas, 1.302, urnas, 958 urnas. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Estou diretor de Serviços e Operações Urbanas da Censur. Como o secretário já expôs, nós vamos apresentar aqui os serviços que são rotina da secretaria. Começando pelo serviço de capina e roçado. O que a gente trouxe foi os números e a evolução da secretaria ao longo do mandato e, às vezes, ao longo do tempo onde a gente conseguiu lançar os dados.
Aqui a gente está falando de agosto de 2022 a julho de 2023 e a nossa estimativa são 1.278.200 metros quadrados de capina e roçado realizados no município de Divinópolis. Esse gráfico, ele apresenta a evolução desse serviço, desse trabalho, desse segmento. Nós tivemos aí uma queda no ano de 2020, questão da pandemia, e de 2021, 22 e 23, o gráfico sempre em crescimento, e é esse o nosso objetivo, está sempre evoluindo em todos os segmentos. Lembrando que o olhar, né, do governo atual, ele é para manutenção tanto urbana quanto rural, então por isso a gente teve esse crescimento que alavancou a cada ano, né? A gente teve um crescimento no orçamento também, mas mais em reflexo disso a gente trouxe essa evolução, como a gente fez com todos os outros, tanto a varrição, quanto a capina, quanto o roçado. Então a gente chegou a esses dados, a gente fez a compilação desses dados e a gente chegou nesse valor que está sendo trazido hoje. Serviços de varrição, que a maioria dos nossos serviços são rotina, né? O serviço de varrição também tem se destacado pelo seu crescimento. E nesse mesmo período que eu citei, nós temos 19.678 quilômetros de vias públicas, passeios, praças varridos. O gráfico acompanha todo esse crescimento, toda essa evolução. Esse ano nós ampliamos o atendimento, além de melhorar ao longo dos últimos anos, questão de equipamento, uniforme, EPI, condição realmente de trabalho do servidor, o número só aumenta, o número de atendimento, a quantidade de vias públicas atendidas. Essa é mais uma atividade que é visível e notório a evolução, que é uma das partes do manejo da arborização urbana, que é o serviço de poda e corte. Hoje nós contamos com 3 equipes, uma de poda pesada, que a gente destaca ela pelo MUNC maior, uma de poda média, que é a equipe que trabalha com caminhão carroceria, e uma de poda leve, que é uma equipe que trabalha com um MUNC menor. O objetivo de todas é a mesma, é atender a demanda do momento. Se o período é chuvoso, a gente atende urgência e emergência. Se o período é mais estável, a gente trabalha com preventivo. Então, existe essa variável e a hora que eu disse que a evolução da equipe é fato, porque antigamente, quando ventava, a gente tinha muitas quedas e tudo. Então, esse planejamento, esse manejo contínuo é satisfatório. Lembrando que é feito a remoção das árvores, a gente tenta ao máximo possível refazer o plantio de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade. No próximo slides nós vamos tratar sobre a quantidade de plantios de árvores que foi tanto compensação quanto remoção. Então a gente tem um número, hoje a gente tem uma equipe também, que é uma equipe própria para fazer esse plantio, em decorrência de demandas do Ministério Público, em demandas da população, e em quedas de árvore, enfim. A gente está construindo um plano de arborização, então todo esse desenho ele já está dentro desse prospecto. E é esse o serviço que o secretário acabou de citar, que é o serviço de arborização. Era um sonho, tá? Era um sonho, eu acho que do município, ter uma equipe com logística própria, especificamente para essa arborização urbana. A função dessa equipe é plantar, cuidar, tutoriar, toda essa arborização nova, até que a árvore chegue ali na sua vida e consiga se manter sozinha.
Essa tem algumas fotos aí, só exemplos mesmo, que vai desde, gente, do preparo do solo ao plantio adequado e toda a sua manutenção. Lembrando que para cultivo dessas árvores, a gente tem um trabalho ao longo do ano. Porque mesmo na época de plantio, numa época de seca, a gente tem um trabalho de levar água, regar, né, fazer com que essa muda ela ultrapasse, né, e se torne uma árvore de fato. Claro, essa árvore, junto com o acompanhamento do IEF, a gente tem essas mudas que são nos dadas também, e juntamente com esse trabalho com o IEF a gente chegou a esse denominador final. E esse é o nosso viveiro municipal. Hoje o viveiro está no nosso aterro, é um viveiro de transição. As mudas que a gente recebe, tanto de compensações ambientais como de parceiros, são manejadas nesse espaço até que chegue o momento delas serem inseridas na arborização urbana ou rural. Bom, mudando um pouco de assunto, mas tudo no mesmo segmento, nós vamos falar nesse slide dos serviços de coleta, que também a gente tem muito orgulho em citar. O primeiro gráfico, ele fala dos resíduos sólidos urbanos, também é visível nas ruas, em todo o nosso meio, a evolução. O serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos, hoje, a gente tem uma condição de dizer que ele é satisfatório, graças a um trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos. O segundo slide, nós coletamos nesse período 51.700 toneladas de resíduos. No slide, na planilha 2, o resíduo sólido de saúde, que também é um serviço prestado pelo município, nós coletamos, tá quilos, mas é toneladas, 461 toneladas, não vai ser quilos. O seletivo, que é um trabalho também em grande evolução, onde a gente coleta o resíduo seletivo nas nossas rotas e dispõe para o centro de triagem, que também está assim, recebendo todo o apoio da Censur. Esse slide ele fala do serviço de drenagem, que também é uma rotina, também em evolução. Hoje nós contamos com a drenagem pesada, 2 equipes, a drenagem leve, 2 equipes. O que diferencia uma equipe de outra é a quantidade de pessoas, todas com logística própria, ferramenta própria, condição de executar o que for demandado. A equipe leve realiza mais limpeza e a equipe pesada realiza limpeza, reforma, o que aparecer a gente faz. A equipe de córregos e rios, que é uma equipe que faz a conservação, o roçado de toda os nossos cursos hídricos, a conservação do rio Itapecerica. Se hoje não tem Aguapé, é um serviço contínuo dessa equipe. E aí, a gente não poderia citar o hidrojato, que é um equipamento que a gente adquiriu a condição de trabalhar com ele também há pouco tempo, há pouco tempo não, já tem um certo tempo, mas que se mostrou muito eficiente ao longo desse período. É uma evolução, né? O hidrojato chega a ser, para a gente, um serviço que demoraria aí 2, 3 dias, a gente consegue fazer ele em poucas horas. Então, esse contrato novo do hidrojato, ele vem para somar e dar agilidade ao trabalho. Os serviços de limpa-fossa, que é um serviço que, para quem recebe, é impossível ficar sem, mas é um sonho nosso eliminar esse serviço, assim que a Copasa conseguir atender toda a cidade. Além da rotina, né, a gente também
é importante destacar que a gente tenta dar o máximo de apoio possível ao Copacabana, até que a concessionária consiga realmente levar a obra necessária para o bairro, né? Lembrando, esse limpa-fossa, a gente tem sofrido algumas... a gente tem tido algumas reuniões com a Copasa e fazendo a ligação desses locais onde não tem rede de esgoto. Ela tem trabalhado, temos evoluído bastante ao que tange ao saneamento básico, né? E assim a gente dá uma resposta que a sociedade ela necessita. Quanto à questão do bairro Copacabana, ele já está sendo tratado também dentro das reuniões juntamente com o grupo da Copasa, no qual se comprometeu a assumir a ET Copacabana, né? Quando eu digo a ET Copacabana, é fazer uma elevatória ligando até a ET do Moinho, que fica no Jardinópolis, e assim pode dar tratamento adequado a esse bairro. Alô? Uma atividade rotineira nossa é a construção de jazigos. Hoje a gente só constrói no Parque da Colina, Parque do Espírito Santo, perdão, no José Fonseca. E nesse período foram construídos 250 jazigos. A iluminação pública, a manutenção do parque inteiro, nós temos aí 11.449 atendimentos. Esses atendimentos não param, são atendimentos que são dados com muita eficiência. A gente tenta ao máximo fazer a entrega e atender dentro do prazo. A gente tem um prazo de contrato para ser cumprido, então a empresa que não entrega dentro do prazo, a gente faz a notificação e a partir da segunda notificação a multa. Quanto à questão da eficiência energética, entre agosto a julho desse ano, nós fizemos uma substituição de 2.739 lâmpadas, que a gente fez a substituição para a tecnologia de LED. E questão de obras foram 585, né, novos pontos de iluminação que ainda não tinha. Isso foi no início da gestão. As lâmpadas que a gente tinha, que a gente pegou o parque, né, sendo o verde as lâmpadas de LED, o roxo o vapor de mercúrio, o laranja o vapor de sódio e o cinza o vapor de metálico. Vocês podem ver que está tudo aglomerado e, né, a gente não consegue ver nenhuma eficiência energética aí no meio, que no caso é a LED. Esse já é a situação atual. Está bem mais pulverizado, bem mais, a substituição ela foi muito mais efetiva e a gente conseguiu fazer uma entrega muito boa. Bom, falando de tapa-buracos, vou reforçar que a eficiência ela é visível na cidade. O serviço de tapa-buraco ele é realizado hoje com asfalto a quente, né, o CBUQ, e nós temos aí, nesse período aplicado, 15.112 toneladas de CBUQ. Lembrando que a gente abandonou, no primeiro ano de gestão, a gente abandonou o asfalto a frio e trouxe hoje o CBUQ, que é o asfalto usinado a quente. Então, a eficiência é essa, a durabilidade é muito maior e a gente conseguiu dar qualidade e entrega para o serviço da Censur. Além de destacar o volume, né, de aplicação que aumentou. Que aumentou bastante. Esse serviço também, que foi uma evolução desse mandato, é a fiscalização presente na Censur. Hoje a Censur conta com um fiscal de obras, especificamente para cumprir a fiscalização no segmento de abertura e fechamento de valas. Não envolve só a Copasa, mas qualquer abertura e fechamento de vala feita no município, ela é fiscalizada por esse setor da Censur. E foram feitas, nesse período, 503 autuações. Lembrando que essas 503 autuações, a grande maioria de fato, de obra relativa à Copasa.
A gente tem um passivo aí da Copasa que ela tenta empurrar de maneira a levar, a tentar protelar essas despesas que ela tem. É um montante aí aproximado de 600 mil, né, em multas que ela vem acumulando aí, tentando postergar esses valores. E aí o gráfico, né, da evolução da fiscalização também sempre em crescimento. Bom, essa foi a apresentação da Censur. Como eu disse para os senhores, ela foi muito sucinta. A gente gostaria, né, de tentar ser mais breve possível, porque lidar com números é muito chato, então a gente vai ter esse bate-bola. Os vereadores têm umas perguntas. Primeiro, a Ademir Silva. Acabou? Que é primeiro? Qual que é a outra parte? Desculpa, eu cheguei atrasado. Eu vou fazer algumas, depois se for preciso a gente faz mais. Deixa eu te falar, eu gostaria, sobre o assunto, eu cheguei um pouquinho atrasado, eu gostaria de parabenizar vocês, que eu acho que é uma das poucas secretarias desse governo que trabalha mais ou menos certo. Porque a gente corre atrás, e pelo menos o pessoal da oposição é difícil de atender, mas de vez em quando atende. Então, eu gostaria de saber, você falou sobre a limpeza de fossa, sobre o descarte. Eu fiquei sabendo, não sei se é verídico, eu estou até investigando, não tive respostas ainda, que o descarte está sendo feito lá no Candelária, no Rio. Procede isso? Não. O descarte, de fato, ele é feito na estação de tratamento da própria Copasa. Essa estação, ela está no Lagoa dos Mandarins, e o que a Copasa nos informa é que ela converte para a estação do Pará. Tá, lá no Candelária não está descartando nada, não? No Candelária, quando a gente tem algum problema relativo ao Lagoa dos Mandarins, a própria Copasa ela direciona para a estação de tratamento. Mas está funcionando a estação lá? Sim, ela funciona de forma parcial. Ela não está 100% ligada. Então, assim, quando eu digo para o senhor que ela está funcionando de forma parcial, é porque ela não coleta o resíduo da cidade inteira. Alguns pontos da cidade ele não entrou em funcionamento ainda. Mas aí a Copasa vai saber vou falar para o senhor um pouco melhor. Gustavo, eu já te perguntei com você várias vezes, e tem uma pessoa que trabalha lá na sala de autópsia, na reforma lá. Tem uma previsão, como que está? Você já reformou? Na reforma. Hoje a gente está reformando um outro local para a gente levar os corpos para serem processados, que é lá no cemitério do Parque da Colina. Lá a gente está revitalizando o local para a gente fazer a arrumação lá. Sim, mas você lembra que eu te pedi para você ajudar lá na reforma lá, que estava com mofo? Lá sim, o senhor está falando da Polícia Civil. Da Polícia Civil, lá onde faz a autópsia. Hoje, inclusive, os nossos pintores já estão lá para fazer a manutenção do local. E já foram feitos reparos no telhado. Nos telhados, nas calhas. É uma edificação um pouco antiga, então às vezes sempre tem um vazamento ou outro, mas nós estamos constantemente lá no caso é o IML, né? E lá tinha também, os banheiros não estavam funcionando, às vezes quando as pessoas iam lá esperar, não estava tendo banheiro para ser utilizado, reformou tudo? Olha, então, na realidade, a gente tem informação do que chega para a gente, lá se trata da Polícia Civil, a gente não tem acesso ao espaço todo, quando eles pedem algo que a gente atua. Então, essa questão do banheiro, eu não sei informar para o senhor. Eu vou levantar e repasso para o senhor essa informação. E é rotineiro, tudo que é solicitado é atendido. Todo reparo
esses reparos pequenos que são rotineiros, tanto elétricos quanto hidráulicos, sempre que chega é atendido. A usina de asfalto está funcionando a todo vapor? Está sim. A prefeitura tem os maquinários todos para funcionar a usina? Para aplicar o asfalto? Sim. Ou está pegando emprestado ou alugando? Não, a prefeitura ela tem, na realidade o contrato é um contrato para aplicação, que é feito com a EMOP, né? A gente tem esse contrato, e esse contrato para aplicação, a gente está utilizando ele na forma do tapa-buraco. O senhor sabe os valores que está saindo a tonelada aplicada? Eu não tenho essa informação, mas eu posso encaminhar através de ofício para o senhor. Beleza, eu vou fazer. A SEMAG vai ser depois, né? Vai sim. Edson. Boa tarde a todos. Eu até confesso que não viria aqui, mas eu tinha que pegar essa audiência pública que está sendo gravada para a gente tentar resolver um fato. Primeiro, eu queria, de uma forma assim, muito respeitosa, fazer uma advertência ao seu secretário e sua equipe, que parece são até 30 pessoas, né, a equipe, que estão aqui hoje presentes, que a área em frente ao Campo Guarani, que foi feita uma denúncia covarde por essa casa, não foi dos senhores, não foi de ninguém, depois da audiência pública, está chegando no momento da gente buscar a verdade. E ali tomar as providências junto à legalização de ações que foram feitas ali numa visão ética e moral. Eu queria adverti-los que aquela área é particular. Com o advento da denúncia, nós descobrimos, e estou acabando de protocolar semana que vem, e a gente sabe por que as manobras, principalmente do Poder Legislativo, não faça avançar, é porque o Porto Velho teve 20 imóveis invadidos. A rua Epitácio Pessoa da Fernão Dias. E lá teve até colega dos senhores lá, não sei se está de licença, que gravou vídeo aí, ameaçando, mas ameaça nunca foi uma boa ação, né? A boa ação é o respeito, é o diálogo, é a lei. Então eu queria alertar os senhores que aquela área toda ali é particular. Que se, enquanto eu tiver vereador e não resolver aquilo ali, entrar alguma máquina ali, os responsáveis sofrerão a consequência da lei. Senhor secretário, o sistema de FOSS trabalha o sistema inglês, né? Semana inglesa, segunda a sexta. Segunda a sábado. Segunda a sábado. Isso. Então, nós estamos limpando uma média 383 fossas por mês, mediante o dado ali. Nós estamos fazendo uma média de limpeza 17 fossas dia. Eu achei interessante esse dado, porque às vezes a gente vê, né, é um trabalho grande da equipe. Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor. E essa pergunta eu poderia ter tomado outra providência, mas eu quero fazer ela, porque está sendo gravada essa audiência. Como é que funciona, através da secretaria, o pedido de um corte de uma árvore? Na realidade, o serviço de corte de árvore ele não vem para a secretaria. Ele só vem quando existe uma aprovação de corte. O meio ambiente ele encaminha para a Censur cópia da autorização
e aí a gente faz a supressão. Nós temos dois canais, além da Defesa Civil. Nós somos execução, nós não aprovamos corte, nós executamos. Quem aprova ou é o meio ambiente ou a Defesa Civil. O caminho natural é pelo meio ambiente. Estou fazendo essa pergunta para o senhor, é porque está registrado. Eu fiz todo o procedimento legal. Na época, eu estou falando de uma árvore que está aqui a 60 centímetros do maior símbolo histórico de Divinópolis, que é a Igrejinha do Rosário. Ali plantou um pé de árvore, um pé de manga, de uma forma errada. Eu conheço o coração do Gustavo, da equipe, ninguém quer cortar uma árvore frutífera, uma árvore bonita igual aquela, ninguém quer cortar. Mas entre a árvore e aquele patrimônio histórico, nós temos que tomar adesão. A igrejinha está toda trincada, ela vai cair, ela vai fazer uma tragédia. Mas eu cobrei do senhor já 4 vezes e o senhor está sendo indiferente. Por quê? Quando o Rodrigo, que é um grande diretor, ele tem meu respeito, ele faz tão complemento, eu sei que os senhores, eu sei como é que procede um corte de uma árvore. Aquela árvore tem mais de 3 anos que está tentando ser cortada. Ajuntou esse vereador, o Corpo Bombeiro, a Defesa Civil, a Secretaria do senhor, que teve representante, o meio ambiente, o passagismo histórico, 4 reuniões, e a árvore não é cortada. Hoje, o senhor prefeito me chamou, eu e o vereador Roger, para discutir algumas questões, e eu perguntei a ele, falei, senhor prefeito, vocês estão brincando. Vocês estão brincando. Então eu queria saber do senhor, por que essa árvore não foi cortada até hoje? Uma vez que o Corpo Bombeiro teve presente, assinou o requerimento, todos, Conselho Patrimonial, Conselho Cultural, CETRANS, o senhor está sabendo, e por que até agora não foi cortado? Está esperando as chuvas, um galho cair em cima? Está esperando o quê? Agora em outubro, início, seu secretário, é a festa do Rosário. E eles já me cobraram as 4 vezes. Eu falei com eles, eu não corto árvore. Vereador não corta árvore. Secretário não corta árvore. A supressão de uma árvore é uma coisa muito dolorida. Olha o calçadão do Porto Velho, eu estive lá hoje, que coisa linda que está ficando. Foi suprimido lá 74 árvores, não é isso, Rodrigo? Sim, aproximadamente, leucenas. Árvores, mas foi suprimido de uma forma racional. Vai ficar uma coisa mais linda que vai ficar aquilo ali. Suprimiu para ficar melhor. Aí eu pergunto, senhor secretário, é da pasta do senhor, por que esse documento está na mão do senhor há um determinado tempo e o senhor não autoriza o corte dessa mangueira? Primeiro, vereador, vamos só pontuar algumas situações. Eu fui secretário de Cultura e eu que fiz o pedido para fazer a supressão daquela árvore, entendendo da necessidade que ela foi, lá atrás, na época do Galileu. E eu abracei essa causa e o meu sonho é fazer a remoção daquela árvore. Por quê? O senhor sabe da história dos reinadeiros e o quanto aquilo representa para os reinadeiros. Então, a causa cultural, eu abraço ela e eu sou afinco junto com ela. A questão do corte em específico lá, nós peguei a autorização, nós fizemos o repasse na hora da distribuição. Nós tivemos a informação de que ele deveria ter sido apresentado um projeto de revitalização, de rearborização daquele local, porque uma vez que vai fazer a remoção daquela árvore, né, isso foi apresentado, inclusive pela Tâmara, no local, e essa apresentação ficou condicionada ao CODEMA e à Secretaria Meio Ambiente revisar a autorização e dar essa autorização. Porque, como eu disse para o senhor, a gente já tinha programado para fazer a remoção, inclusive eu falei com o senhor numa das mensagens que a autorização chegando, que eu faria na mesma semana, até mesmo no outro dia. No entanto, existe um entendimento entre
CODEMA e Secretaria de Meio Ambiente para a remoção dessa árvore. Inclusive, foi falado isso numa reunião que nós tivemos hoje. Inclusive, falei isso com o Marco Túlio. Ele ficou de rever essa situação para que seja o mais breve possível, porque a gente quer fazer a remoção antes do período chuvoso. E acrescentando, nós não cortamos árvores sem autorização. E o que chegou para a gente foi uma ata de reunião. Essa autorização tem que ser emitida pelo meio ambiente para que a gente execute. E tem toda essa parte, é um impacto, vereadora. Nós estamos do lado da supressão, mas tem quem não está. Então, o trabalho tem que ser muito planejado. E nós somos executores. A partir do momento que chegar essa autorização ambiental para supressão, nós vamos executar junto com o Corpo de Bombeiros. Isso já está alinhado. Mas precisa superar essa autorização de supressão e o que vai ser a compensação ambiental, que seja no entorno, que é o que está proposto, ou não. Não, eu note que tem contradição, não tem verdade, né? Não tem verdade. Parece ouvir a ata diferente, que está assinado por mim e por todo secretário. O que foi decidido em reunião com todas as autoridades, aqui até com o meio ambiente, é que vai plantar 10 espécies daquela mangueira. Que ficou definido em várias reuniões, isso foi 15 reuniões. Agora, se o Marco Túlio, por exemplo, o senhor está falando, que para mim o senhor tem fé pública, assim que eu sair daqui, eu tenho vários compromissos, eu vou ligar para o secretário do meio ambiente. Está tendo uma contradição, porque ele fala uma coisa, o senhor fala outra, e eu enxergo outra. O que eu estou querendo dizer, e eu quero que registrar, secretário, eu não sabia, e estão falando aqui, no governo anterior, o senhor foi secretário de Cultura, e eu fico satisfeito, o senhor ter essa preocupação. Quando eu passo ali agora e eu vejo aquela igrejinha, tá dó. Tem uma árvore frondosa lá que está 60 centímetros, vai jogar aquela igrejinha no chão. Agora, a gente para treinar é para suprimir aquela árvore. E tem, por exemplo, nós fazemos 4 reuniões que ficou definido. Por quê? Hoje, rapidamente, então, o prefeito falou que iria conversar comigo outras coisas, eu estava muito atrasado. Fui chamado pelo meu presidente Roger para a gente ir lá discutir essa questão que a Câmara aprovou ontem, do transporte coletivo, que é a responsabilidade dessa casa. E eu falei ao prefeito, nós não podemos politizar isso, que senão todos vão perder com isso. E ele, depois tocou nesse assunto, falei, prefeito, por que não cortou a árvore? Ele falou, mas, eu falei assim, não. Eu falei, se até hoje o Gustavo não cortou. Eu queria pedir ao senhor, não é nada pessoal, eu não tenho árvore, não tenho igrejinha, eu não tenho praça. Eu estou tentando ser zeloso com a coisa pública. Eu queria pedir ao senhor uma indulgência, de ligasse para o secretário, olhasse isso aí, porque eles falaram que já expediram. Agora o doutor Rodrigo fala que não expediu. Então está tendo aí, para chegar e resolver isso, secretário, mês que vem agora, a partir de 2 de agosto, 2 de outubro, vai ter um evento muito grande ali em volta. Aquela árvore, ela está atrapalhando, gente. Ela está atrapalhando. Além de servir até para outras coisas que não cabe nem a gente falar aqui, só cabe pensar. Eu vim mais nessa reunião que hoje, é a primeira que eu vejo, porque, às vezes, os senhores podem ficar assustados. Tem 6 vereadores? Não. Está todos os vereadores aqui. Porque essa reunião é uma reunião temática. É uma reunião temática. Eu vim aqui mais hoje, é para cobrar em registro esse corte dessa árvore. Corpo Bombeiro, Polícia Militar, Secretaria de Meio Ambiente, Poder Legislativo, Corpo Bombeiro, Defesa Civil, e até hoje nada dessa árvore. Pedi uma atenção especial nisso aí. Palavra, vereador. Vereador, essa atenção ela vai ser levada. Eu vou pedir uma reunião com o Marco Túlio. Eu faço questão da presença do senhor para a gente sair de lá com um direcionamento de como será. Porque aí a gente encerra, a gente apara essas arestas e sai com um direcionamento, porque, como eu disse para o senhor, eu briguei por essa causa lá atrás e eu não vejo mais motivos para a gente postergar isso. Secretário, por mais indiferente que possa parecer o senhor comigo,
eu tenho um grande respeito pelo senhor. Por mais diferente, a gente aqui não é menino, a gente sabe como é que funcionam as coisas. Deixa eu te contar uma coisa para o senhor. A minha agenda está uma agenda muito doida. Eu vou ter um encontro com a doutora Tâmara dia 11 de setembro. Estou com a agenda toda lotada. Nós poderíamos marcar dia 11 de setembro, se dá para o senhor, marcar 8h30 com o Marco Túlio, que aí eu saio de lá e depois eu sei que eu vou ter, eu estou com a agenda livre só dia 11. A sugestão que eu faço ao senhor para resolver isso, que aí eu já vou chamar o presidente da área central e o Evandro Araújo, que trabalha com rodas, e a Sônia Terra. A Sônia Terra escreveu isso no jornal, numa coluna, tem 20 anos. E aquela árvore, eu espero que minhas palavras não sejam proféticas. Aquela árvore vai trazer uma tragédia. Vai trazer uma tragédia. Ou seja, física ou do patrimônio cultural. Palavra Ney Burger. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, público que nos assiste em casa. Uma boa tarde a toda a equipe da Censur. Em nome do Gustavo, cumprimento todos vocês. Gustavo, você sabe que eu não sou da turma quando pior, melhor. Eu estou aqui para falar o que eu vejo nesses 2 anos e meio. E como líder comunitário, antes dos 2 anos e meio, eu vi a dificuldade que era e vi o tanto que melhorou nesses 2 anos e 6 meses, principalmente questão de limpeza urbana, tapa-buracos, iluminação pública. Então, a gente viu o crescimento do município dentro da sua secretaria, que é a Censur. Então, eu estou aqui para isso. Eu não sou da turma do quanto pior, melhor. Eu estou aqui para fiscalizar, te cobrar, igual eu te aborreço meia-noite ou 6 horas da manhã, você sempre me atendendo, e parabenizar por isso, parabenizar para as obras que eu não vi ali, mas as obras na Jesuíno, que é povo sofrido lá, e eu sei o duro que você dá e o rabo que você pega com isso lá, e está acontecendo. Parabenizar pelo asfalto do Jusa, que a gente sabe que tem, querendo ou não, tem a grande participação da Censur, né? Então é por isso, porque eu acho assim que tacar pedra é muito fácil. Tacar pedra é fácil demais. Mostrar o que foi feito nesses 2 anos e meio que eu estou aqui e que eu via para trás como líder comunitário, que ficou parado na gestão passada, que eu não tinha um tapa-buraco lá na periferia, no Maria Helena, isso é muito difícil, né? Ninguém mostra. E a gente estava cobrando como líder comunitário. E hoje a gente pode cobrar como vereador. Quero parabenizar, vou continuar aqui para assistir a outra parte da SEMAG, mas a Censur, na minha opinião, é a secretaria que mais trabalha e que mais mostrou serviço nesses 2 anos e meio. Então, parabenizo todos vocês por isso, porque vocês mostram serviço. Talvez toma pancada demais, toma pedrada demais, mas você sabe por quê? Porque, infelizmente, quanto pior, melhor. É verdade, muito bem, e toda estrela que mais aparece é que mais toma pedrada. Então, parabéns mais uma vez, parabéns à Secretaria Censura, através não só do Gustavo, mas todos vocês que fazem parte lá, que o Gustavo sozinho não ia dar conta, não. Então, é só isso que eu tenho para falar. Palavra, senhor presidente. Tem uma reunião agora, senhor presidente. Palavra, vereador Wesley Jarbas. Senhor presidente, até me desculpa, né, a demora, mas eu não poderia te falar. As palavras do Ney, colocou tudo que eu queria colocar. Essa secretaria que mais trabalha, em nome do Gustavo, Rodrigo, todos presentes aqui, a gente vê uma secretaria que são sim, parceiros, são os amigos. E a nossa cidade hoje tem uma cara nova, tanto na infraestrutura, pavimentação poliétrica, poda de árvore, limpeza de fossa. Sempre quando chega as demandas por esse vereador, que eu sempre trabalho muito, corro atrás para tentar trazer a solução. Como o Ney mesmo colocou, mostrar problema é fácil demais, criticar é fácil demais, mas toda demanda tem a sua situação que é complicada. Assim como o nobre vereador Edson colocou a situação dessa árvore aqui, tenho certeza que não é tão simples assim, né? Ele podia estar aqui, que eu mesmo falava com ele, com muita propriedade, né? Tem o setor do meio ambiente, com o Marco Túlio também, tem deliberação, o Rodrigo me ensina isso muito, né? Para cortar uma árvore, tem as partes burocráticas, tem que ser liberado por eles, né, Rodrigo? Tem todas essas questões burocráticas. Mas parabenizo vocês, conta comigo, eu falo abertamente. Gustavo é um grande irmão, toda a sua secretaria faz um brilhante trabalho e conte sempre com esse vereador. Vereador
vereador Ney, vereador Wesley. Eu brinco muito, eu falo isso muito, até com minha mãe mesmo, que hoje a gente faz gestão de pessoas. E com isso, eu falo muito com ela. Falei assim, eu tenho que agradecer demais a equipe que eu tenho. Porque o Gustavo aqui é só um símbolo. O que está por trás de mim, que são as pessoas que fazem acontecer. Então, nada mais é do que essa equipe inteira, né, que está aqui, a equipe que ficou lá trabalhando, fazendo com que essa cidade ela transforme quanto mais melhor. Então, a gente está aqui para tomar pedrada mesmo, para tomar na cara mesmo, mas também para entregar um serviço de qualidade, e muito obrigado pelo reconhecimento dos dois. Bem, com a palavra, o corpo técnico da Censura e SEMAG. Bom, a prestação de contas agora da SEMAG, né? A gente fez também alguns os slides de maneira mais rápida, mais célere, para, né, que todo mundo possa observar e não ficar algo cansativo. A gente começa também com a estrutura, né, que é o secretário, a diretora, a coordenadoria hoje que está sendo ocupada a coordenadoria de infraestrutura, a coordenadoria de banco de alimentos, de coordenadoria de feiras, hortas e feiras, e a coordenadoria de apreensão de animais. Nosso orçamento hoje, ele saiu de 2022 de 4 milhões para 6 milhões em 2023. Isso com aquela arrecadação, aquele prospecto da arrecadação de 1 bilhão, né? Então isso acabou elevando também o orçamento da SEMAG. Os convênios que nós temos hoje, a gente tem convênios que vai de patrulha mecanizada até mesmo com relação à questão da pavimentação das estradas rurais. Então, são emendas de deputados, emendas de bancadas, que a gente aguarda receber. Tem uma que já está tramitando, que é uma de R$500 mil, que é do Eduardo Azevedo. Tem uma do vereador, que hoje nós levantamos a caixa d'água, né, que... Acho que eu tenho aqui, nós vamos mostrar, que essa caixa nós temos que mostrar. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Amélia, estou como diretora da Secretaria de Agronegócio e vou falar sobre os serviços que a Secretaria presta para o município. Vamos dar início ao serviço de inspeção municipal. Aqui alguns números, né? Aqui são condenações que o serviço faz através da fiscalização permanente nos estabelecimentos. Essas condenações são alimentos, né, que deixam de ir para a mesa da população. Então, aí nós temos alguns números dessas condenações. Vou ser bem breve, né, que se eu for falar número por número vai ficar um pouco cansativo. Aí algumas patologias, né, que acontecem dentro desses estabelecimentos que são impedidos de ir para a mesa, né, do consumidor. Isso é o serviço. Quais são os serviços que o Serviço de Inspeção Municipal presta, né, para esses estabelecimentos? Também números que depois vocês podem ter acesso mais afinco. Não vou ficar citando números aqui também, para a gente para ser mais sucinto. Lembrando que a gente tem uma reclamação muito grande, principalmente por questões dos estabelecimentos.
É porque, às vezes, quando a gente fala em condenação parcial, o próprio estabelecimento, a gente aponta as patologias, eles fazem a supressão, né, e aquela supressão, ela interfere direto na comercialização do produto, onde o comerciante entende que o serviço de inspeção está prejudicando, e não é bem assim. Eles não conseguem, às vezes, muitas das vezes, não conseguem vislumbrar, porque tudo isso que a gente retira, isso iria parar no serviço público. Ele ia rodar, ia parar numa UPA, no hospital, que isso pode ser considerado, pode ser não, é considerado toxicológico, isso a gente vai ter uma salmonela, algo que pode interferir lá na frente. A saúde humana. Então, são números, né, que a prestação de serviço do SINC faz aos estabelecimentos, portarias, decretos, atendimento ao público, denúncias, taxas de análise de projeto. As análises de projeto são realizadas dentro do serviço, produtos inutilizados, termos de inutilização, treinamentos técnicos que são feitos internamente e externamente também, as taxas de abate, taxas de fiscalização, reuniões técnicas administrativas, atestado de condenação parcial e total e os comprovantes de recebimento de aves de descarte. A SEMAG oferece, né, um trabalho com um engenheiro agrônomo que presta esse serviço aos agricultores, através de um convênio que temos com a Emater. Então, dentro da SEMAG, nós temos um engenheiro que fica à disposição dos agricultores, fornecendo o serviço de CAF, CAR, assistência ao PENAI, PRONAF, crédito rural, PAA, que é o acompanhamento também do Banco Safra, apoio à regularização sanitária e regularização ambiental. Isso é prestado de segunda a sexta dentro da SEMAG. Também agora nós contamos com o serviço de apreensão de animais. Esse serviço é feito através de denúncias da população. Então, após a denúncia, nós verificamos a situação que se encontra, né, a realidade, se esse animal está no local. Esse animal estando no local, ele é apreendido. E aqui nós trouxemos alguns números também, né, que solicitação de serviços, entre julho de 2022 e agosto de 2023, tivemos 65 solicitações, 66 animais apreendidos, 5 equinos liberados no local, 19 equinos e 2 bovinos liberados através de multa, 19 equinos e 1 bovino liberados através de boletim de ocorrência, 4 animais disponibilizados para leilão, né? Óbitos, nós tivemos 3 animais, e também o serviço que nós prestamos através de eutanásia, né? Que são os animais que no local eles precisam ser eutanasiados, e também os animais que são enterrados, que são encontrados em óbito, e a gente presta esse serviço também para enterrar esses animais. Então, eutanasiados foram 4 animais e enterrados 2 animais. Lembrando que todos esses animais, eles são laudados. A partir do momento que eles estão em nosso poder, a gente faz um laudo, tem um médico veterinário que acompanha e que faz o direcionamento, e eles são mais bem cuidados que nós mesmos. Me explica lá, aquele negócio lá, animais roubados? Infelizmente, tivemos animais furtados dentro... Sim. 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 Só foi lá no pátio e roubou o animal? Sim. 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 Derrubaram o muro e levaram o animal por trás do pátio. Eu trabalho da equipe, agora eu vou falar falar da nossa equipe de infraestrutura, né, que presta serviço diretamente na zona rural. Então, alguns dos serviços que são disponibilizados, serviço de limpeza, manutenção e instalação de mataburros, trouxemos algumas comunidades que foram contempladas com esse trabalho. Cruz de Todos os Povos, Jarará, Córrego Falso, Inhame, Laje, Quilombo, Mata dos Coqueiros, Buritis, Inhame, Passagem, Sete Lagoas e Ribeirão dos Servos.
né? Então, desde a manutenção até a instalação de novos mataburros. Lembrando Aí que, o serviço sendo efetuado. lembrando que essa cultura de mataburro, ela é uma cultura um pouco ultrapassada, que a gente vem tentando, junto com os proprietários da zona rural, fazer remoção definitiva desses equipamentos e não retornar, né? Uma vez que isso, além de dar muita manutenção, cada proprietário ele tem que cuidar dos seus animais. O serviço de patrulhamento e recuperação de estradas é um serviço que a SEMAG trabalha bem afinco, né, trazendo esse serviço para toda a região rural do município. Então, todas as comunidades são atendidas ao longo do ano. Aí o serviço, a execução do serviço, algumas imagens. Também o serviço de limpezas de enxurrada e roçada, né? É um serviço também que a gente presta para toda a comunidade rural. Todas as comunidades são atendidas ao longo do ano. Trazemos também algumas imagens para mostrar esse serviço. Então, é um equipamento que nós temos disponibilizado, né? A Secretaria disponibiliza. Lembrando que a gente voltou com a turma, algo que a área rural almejava muito, que é a turma de limpeza, né? Então a gente voltou, tem uma turma específica, pretende incluir mais uma turma, né, para continuar fazendo esses trabalhos, e junto com ela tem o trabalho com os maquinários também. Aí nós mostramos o serviço de manutenção e construção de barraginhas. Esse serviço é importantíssimo. Em alguns locais também é conhecido como cacimba, né? Porque isso daí direciona as águas das chuvas e impede que as estradas, ou reduz, né, com que as estradas fiquem intransitáveis no período chuvoso. Então, algumas comunidades que foram atendidas, como Laje, Passagem, Lagoa, Branquinhos, Córrego do Paiol e Lopes, até o momento, essas comunidades foram atendidas com esse serviço e pretendemos ampliar, né, antes do período chuvoso para as demais comunidades. O serviço também de manutenção e limpeza de igrejas, cemitérios, campos de futebol e praça é um serviço que a SEMAG presta diretamente para as comunidades, principalmente para deixar as comunidades melhor, né? Aí nós temos a comunidade de Amadeu Lacerda, Coja, Araraca, Laje, Lagoa, Djalma, Perobas, Quilombo, Branquinhos, Lopes, Buritis, Córrego do Paiol, Córrego Fausto, Tamboril, Boa Vista, Cachoeirinha, Passagem, Choro e Santo Antônio dos Campos são atendidas de forma direta, né? Isso daí é um serviço periódico que a SEMAG faz para a população rural. Imagens também desse serviço. Implantação de luz de LED também na zona rural nós temos. Ao longo do último ano, a comunidade de Djalma, Branquinhos e Lopes recebeu esse serviço. Alagamento das estradas também, que é importantíssimo. A comunidade Boa Esperança, Lopes e Choro também recebeu esse serviço. Outro serviço que nós executamos, recuperação de ponte, pavimentação poliédrica, que é importantíssimo nos principais pontos de risco, né, onde traz mais danos, né, na época de chuva. A comunidade de Passagem, Buritis e Jararaca recebeu esse serviço no último ano. E a limpeza de córregos também, principalmente por causa do transbordo, né? E também como que chama? Quando eleva? Não, é quando assoreamento, impedindo o assoreamento, né, desses córregos na região de Lopes, Lagoa e Choro. Manilhamento. A gente dá direcionamento, né, para que esse fluxo de água, né, tem muito para fazer, vereador. As comunidades de Córrego do Paiol, de Djalma, Mata dos Coqueiros, Quilombo, Córrego Falso, Amadeu Lacerda e Furtados foram as comunidades contempladas até o momento, né, com serviço de manilhamento. Direciona as águas da chuva aí. Nós trazemos as imagens desse serviço sendo realizado na zona rural. É um serviço muito trabalhoso, né?
E também prestamos serviço de ligação e extensão de rede de água, né, abastecimento na zona rural. Extensão nós tivemos nas comunidades de João Dutra, Cachoeirinha, Ponte de Ferro. E a ligação de água praticamente em todas as comunidades também. E eu quero destacar também que nós fizemos a troca dos canos de rede de elevação da comunidade de Boa Vista, fazendo 600 metros da troca desses canos. Aí esse serviço sendo realizado também na zona rural. E agora também os setores de hortas e feiras. Aí nós temos 7 feiras, né, dentro do município, totalizando 263 feirantes. A SEMAG, através desse serviço, fornece os banheiros químicos, a instalação de base móvel da polícia. Também realizamos serviço de atendimento ao público, então, serviço na área de saúde, estética e cuidados bucal, monitoramento do trânsito, né, entrada e saída de veículos e consultoria de vendas também para os feirantes. Quero destacar que, até o momento, através da emenda impositiva, foram doadas 53 barracas para os feirantes, e essa barraca traz a padronização das feiras. Então, as feiras, essas barracas fazem com que o público, né, já vai direcionado para que o produto que ele quer comprar. Então, nós colorimos, né, essas barracas através dessas cores. Tem o produto que ele é oferecido, produto de higiene alimentício, artesanato, hortifruti e produtos de origem animal. Na realidade, essas barracas elas foram a emenda do vereador Zé Brás, né? E ela vai contemplar todas as feiras. Aproveitando, domingo agora, a gente faz a substituição das barracas do Niterói, restando apenas a feira do Esplanada, que é uma feira maior, que envolve uma logística maior também. Né? Então, em função disso, a gente vem tentando dar um pouco mais de dignidade a esse povo do campo. Agora nós vamos falar da atividade do Banco de Alimentos. O Banco de Alimentos é um equipamento que está instalado na Secretaria desde 2018, com o objetivo de minimizar o efeito da fome e combater o desperdício de alimentos, permitindo maior número de pessoas tenham acesso a alimentos básicos e de qualidade para alimentação saudável e equilibrada. Pode passar. Aí nós temos a utilização desses alimentos, né, as destinações dele. 16,7% são destinados através de cestas, 30% deles através de refeições diretas e 53,3% através de refeições e cestas. Então, nós temos a distribuição por meio das entidades, né, que é uma estimativa de 2.300 pessoas atendidas por semana. Aqui eu quero ressaltar o salto, né, de arrecadação e doação que o Banco de Alimentos teve desde 2018 até 2023. Em 2018, nós arrecadamos 12 toneladas de alimentos. Em 2023, nós arrecadamos 157 toneladas de alimento. Dessas 12 toneladas, 5 toneladas foram doadas no ano de 2018 e até 2023 foram doadas 60... Até não. Em 2023 foram doadas 68 toneladas. Então, graças a Deus, é um passo importantíssimo, né, que o Banco de Alimentos faz, um trabalho maravilhoso que esse banco faz na doação desses alimentos. Na verdade, a recuperação desses alimentos, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Banco de Alimentos, porque eu estava lá no início, onde o senhor Hilton de Aguiar era o secretário de agronegócio, e a gente teve o prazer, eu e a Alessandra, de iniciar o Banco de Alimentos, né? E hoje quem dá sequência nele é a Cláudia, uma grande profissional, e ver esse crescimento, ele chega a ser glorioso, porque o vereador está aqui, sabe que quantas e quantas vezes falaram que a gente ia buscar alimento no lixo, né? E hoje o alimento ele é retornado de outra forma, ele é entregue
de outra forma, né? Hoje a gente vê que o impacto dele nos resíduos domiciliar, em tantas outras questões, como o manejo, que é os cursos que a gente tem, ensinando como que as pessoas vão reaproveitar, vai durar mais esses alimentos, né, e ver isso, essa sinergia circulando, entregando esse alimento adequado para quem precisa, um alimento de qualidade, claro, sem valor econômico, mas a potência que ele se tornou, isso chega a ser gratificante. E nós só conseguimos essa arrecadação através desses parceiros, né? Esses parceiros recebem esse selo do banco, um parceiro amigo, então alguns estabelecimentos, né, que fazem parte dessa parceria estão aí. Tem um parceiro nosso que nos ajuda muito, que é o Anuar de Formiga. Ele é um grande parceiro, que ele é um secretário da assistência social lá, e ele sempre que ele tem algo a mais, ele liga para a gente: ó, Gustavo, nós temos isso, você tem interesse? Nós pegamos nosso veículo, vai lá, busca o alimento e chega aqui, distribui. Geralmente alimentos que vêm em boa qualidade, que são a grande maioria doados pelo Mesa Brasil, e mata a fome de quantas e quantas pessoas, né? Então, o nosso amigo Anuar aí, um grande abraço, porque sem ele também a gente não conseguiria rodar esse parceiro. E hoje também a gente é registrado na rede brasileira de banco de alimentos. Fomos um dos primeiros de Minas Gerais a participar. Somos referência no Brasil, que é o único banco de alimentos que faz o processamento de alimentos, né? Os demais bancos eles só recebem e fazem a destinação dele. Então, hoje a gente coleciona esse monte de ações que vem se tornando aí cada vez mais grandioso esse sonho. E com isso nós conseguimos atender 30 entidades. Aí estão algumas delas, né? Acho que foram todas, né, Cláudia? Foram citadas, todas elas estão aí citadas. E como o Gustavo citou aqui, né, nós fazemos, sim, oficinas de aproveitamento desses alimentos. Então, essas entidades participam dessas oficinas de aproveitamento. Outras maneiras, né, que esses alimentos podem ser aproveitados, como geleia, extrato. Então, isso tudo é feito mesmo dentro do banco de alimentos. O Banco de Alimentos integra, como o Gustavo citou também, né, duas redes muito importantes: a rede Barcos, que é a rede Centro-Oeste-Sul, e a rede Metropolitana, além de fazer parte do Rede Mesa Brasil. Não, e da rede brasileira também. Sim. Aí algumas imagens, né, do trabalho diário do Banco de Alimentos. E aí fica o nosso convite para que todos venham conhecer o Banco de Alimentos. Palavra, vereador Demir Silva. Gustavo, tem um Matabu que eu já pedi, já tem uns 2 anos lá, para fazer uma limpeza lá. Eu pensei que o menino estava aqui, o Leandro. Ah, está ali. Até hoje não tomou uma providência lá para mim. Eu estou precisando que limpe lá para o rapaz. Vai começar a chover agora. Já tem uns 2 anos, né, Gustavo? Pois é. O senhor pode, por favor, me passar? Pode ser até inclusive no WhatsApp. Tá. Na verdade, ela é ruim de achar, sabe? Então, por isso que eu até já falei com o Leandro conhece, sabe onde que é. Eu vou só te mando no WhatsApp depois, para você estar lembrando de falar com ele, para ele lembrar lá. Porque tem que aproveitar o dia que a máquina estiver lá para fazer o serviço, porque não tem jeito de você sair daqui para ele limpar um Matabu. Eu sei como que funciona, não tem jeito, mas a hora que estiver lá, não deixa de fazer, não, ajuda a gente lá. Outra coisa, lá na comunidade de Perobas, fez duas pontes lá com aduelas. Uma ficou top, ótima. A outra não acabou. A empresa foi embora.
Não, E aí? vereador, a gente até teve uma conversa com a empresa e a gente retorna agora na segunda quinzena de setembro para terminar o gabião. Porque o que está faltando lá agora é somente o gabião da ala de cima. É porque assim, está parado lá, daqui uns dias vão começar a chover, as chuvas vão começar a aumentar já em grande escala, e lá passam, o Rodrigo sabe, eu já levei lá, já tem uns 2 anos lá, passa muita água lá naquele lugar. Aí, se a gente não fizer o trabalho completo lá, vão tirar as duelas do lugar lá, depois vai ter que fazer tudo de novo. Infelizmente, é só um alerta para Sim. a gente estar É cobrando. importante o senhor falar isso. Fora que outra coisa, já deve estar até pago lá, né, com a FFX que fez o serviço. Não, ela não foi pago, não. A gente paga só o que é medido, o que ela apresenta como serviço para a gente fazer a conferência. É importante o senhor ter comentado nesse assunto com relação à questão das chuvas. É importante a gente ressaltar que a gente está no período Laninha hoje. Então, a gente está saindo do período Laninha para o período El Ninho. E isso vai fazer com que a gente tenha menos chuvas e um período maior de seca. Então, nos próximos anos aí, eu acredito que a gente deve ter uma seca mais prolongada. O período de chuva para esse ano, a gente deve entrar no período de chuva mesmo no final de novembro. Sim, eu falei assim, mas lá vai demorar uns dias para fazer. Precisa começar a pensar. Outra coisa, aquele morro que vai lá para as Perobas, na verdade, que sai das Perobas, voltando lá para onde está construindo aquele outro calçamento, lá na comunidade da Jararaca, antes ali, lá está precisando de fazer uma reforma lá lá no calçamento, porque se a gente não fizer, já tem buraco lá nele para todo lado, já está destruindo tudo. Daqui uns dias nós vamos ter que refazer todo o calçamento, porque você sabe como que funciona o calçamento. Sai uma pedra, sai 2, 3, 4, 5, 10, 200, 300, acabou. Né? Em vários pontos, no início do calçamento e também logo após que passa a pontinha estreita lá, já está todo detonado. O pessoal da VLI já colocou lá até terra lá por cima do calçamento para evitar os buracos, porque está perigoso de cair lá dentro, tanto buraco que tinha. E as pedras também. Tem um poço artesiano que foi furado há muito tempo lá na comunidade de Perobas, está lá sem utilidade ainda. Lá na comunidade do Quilombo também tem outro. Eu gostaria, qual que é a previsão de funcionamento, porque o pessoal às vezes cobra. Lá na comunidade de Perobas tem pessoas lá, tem senhores lá, o senhor Ná, por exemplo, ele paga lá a anuidade da água que ele paga sem usar, porque não tem água. Infelizmente, assim, às vezes os moradores são até assim, meio assim, irresponsáveis. Às vezes que chega na casa do fulano, às vezes ele não fecha a torneira, vai deixando a água sair, aí os outros ficam sem água. Mas esse poço artesiano já foi furado lá, vai fazer aqui uns 2 anos já quase, e está lá até hoje, não fez a ligação ainda. Eu gostaria de saber qual que é a previsão de colocar esse poço artesiano para funcionar. Vereador, esse poço a gente teve no início do ano agora uma limpeza nele para ver a qualidade dele, porque quando foi entregue a gente recebeu aquele poço pela Copasa, a Copasa na época fez a perfuração dele, depois que ele fez a perfuração, a Copasa não emitiu um laudo de qualidade do poço, então a gente não tinha nós não tinha esse documento em mãos. No início do ano, se não me falha a memória, no primeiro semestre, em maio, a gente teve uma visita de uma empresa, a gente contratou uma empresa para verificar a qualidade da água, e agora a gente está terminando a licitação do encanamento, para fazer a ligação nas caixas d'água já existentes, e outras caixas d'água que a gente já está adquirindo. A gente tem uma previsão acredito que a gente deve retomar o serviço agora em setembro. Então, isso vai depender desse prazo com relação à questão da licitação. Isso é do lado das Perobas, do Quilombo também? Sim, todos os poços que foram furados, eles vão ser executados juntos.
Outra coisa, eu já tenho alguns pedidos lá com o senhor lá, a respeito das caixas d'água. Tem uma caixa d'água, eu não sei, já tem vários dias que eu não vou lá na comunidade Amadeu Lacerda, mas tem uma caixa d'água lá que foi conseguida pelo Domingos Sávio há vários e vários anos, que ela tá jogada lá no chão lá. Estava, né? Às vezes você pode ter ido lá poucos dias atrás e é arrumado. Eu gostaria de saber se já arrumou lá, como que está a previsibilidade da gente fazer uma nova caixa d'água lá na comunidade de Branquinhos e também lá na comunidade do Quilombo, que a caixa d'água estava vazando, eu não sei se foi arrumado. De fato, essa emenda veio ano passado, ela não chegou a ter mais de um ano. A gente fez a licitação, adquiriu a caixa. Quando a gente foi fazer a instalação, o único lugar que a gente tinha pela sondagem era um lugar rochoso, onde a gente tem que ter um equipamento próprio para fazer a perfuração. E isso já está sendo providenciado. Na próxima semana a gente começa a instalação dela. A instalação, o senhor sabe como que funciona, não é uma instalação simples, principalmente porque o peso dela é muito grande, o volume dela é muito grande. Nós estamos falando de uma caixa de 50 mil litros. Né? Então, isso aí vai demandar um serviço de qualidade. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. A gente teve um problema com o local, que era o único local onde era mais alto na comunidade. O local, ele deu rocha. Essa rocha, a gente tem que ter um equipamento especial, que a gente não tem em Divinópolis. A gente vai ter que buscar isso em Belo Horizonte. Vai furar outro poço lá? Não. Nós não vamos furar. Vai permanecer do mesmo jeito. Mas para fazer a base da caixa d'água, eu preciso perfurar. Entendi. Tranquilo. E lá do Branquinhos? As caixas agora passaram por uma revisão, todas as caixas. Essas caixas, a gente fez uma licitação muito maior do que a gente tinha para comprar nas emendas destinadas às emendas impositivas. Então, a gente vai criar uma lista, né, de prioridades para fazer a substituição de uma por uma. E os locais que não tiverem, a gente colocar as caixas. Obrigado, viu, Gustavo? E parabéns pelo trabalho que você tem feito na secretaria. A gente sabe do tanto que você luta. Às vezes não consegue, porque você sabe que o povo às vezes cobra da gente mais do que a gente pode dar. E também de vocês também é a mesma coisa. Às vezes a gente tem R$1 milhão e todo mundo quer 2 milhões de serviços, aí não consegue atender todo mundo. Mas, ao tempo e à hora, a gente vai conseguindo. Beleza? Obrigado. Palavra, vereador Hilton de Aguiar. É o seguinte, quando falo da CEMAG, eu até tenho umas pessoas aqui que eu tenho que fazer uma citação. Está aqui a Alessandra, está aqui o David, o Zenon. Como eu fui secretário lá, tem ali a Jamile, que no finalzinho, quando eu saí, ela chegou, tem a Kelly, tem a Cláudia, o Leandro, como é que chamou aquele da Retro? Flávio, que se encontra, o Ronaldo, e o Tiago, que passava todas as vezes para tentar nos ajudar, também está aqui o Silas, e vários colegas que aqui se encontram. Eu, simplesmente, senhor presidente, é só gratidão. Não vem nenhum vereador aqui, ou qualquer pessoa da nossa cidade, pensando que é fácil trabalhar numa secretaria. Não adianta a gente chegar lá pensando que é o bambambam, pensando que vai mandar e fazer as coisas. Se não tiver uns servidores, senhor presidente, que está apto e sabe fazer a coisa, não adianta. Você não sabe o tanto que é complexo, Ademir, fazer um mata-burro, montar um mata-burro. Está o Zenon aqui, ó, ele que nos ajudou muito, ele, o Tonzinho, o Tuti e vários outros colegas. Eu estou fazendo a citação porque eu fui, quando eu fui da CEMAG, e a outra censura não sabia tanto. Está aqui o Rodrigo, que sabe muito bem disso, que tinha a Cláudia, que praticamente travava todos, e hoje dá para se ver o tanto que a secretaria mudou, o tanto que
que andou, o Edinho sabe muito bem disso, o tanto que eles gostam de trabalhar e o tanto que nós éramos travados no mandato passado. Ou seja, hoje, quando se diz o Gustavo, que está em 2 secretarias, a Alessandra sabe muito bem disso, o tanto que a gente sofria naquela secretaria. Às vezes, vereadores que aqui na época estavam, o Josafá Anderson, também aqui o Ademir e outros colegas que estavam, eles cobravam da gente, mas ficavam de mãos e pés amarrados, porque não tinha jeito de ajudar. Porque não tinha jeito. Todas as vezes que a gente ia procurar uma retro, uma patrol, o Zenon de testemunha sabe, a gente não conseguia. Ou seja, não, ruim não. Não que a secretaria era ruim, nós dependíamos também da outra secretaria, que era a Censur, onde hoje o Gustavo faz o trabalho diferenciado. Tudo que acontece ali no SIM, tudo que acontece na CEMAG, tudo que eu tenho para falar aqui, Gustavo, é gratidão. Tudo que aconteceu ali, a Cláudia, quando você... a Alessandra, né, nos presenteou lá, você chegou para a gente conversar, e você com essa técnica, com esse talento que você tem, você simplesmente fez com que a secretaria ela desdobrasse e assim, brilhou. E tudo que aconteceu, o meu sentimento que eu tenho por vocês todos é gratidão. Eu nunca tive, eu estou falando isso aqui hoje, porque antes eu não via alguns servidores que estão aqui, que no mandato eles não tiveram aqui junto com a prestação de contas. Mas, em especial, ao Gustavo, só Deus sabe, quando ele chegou, né, Alessandro, o tanto que ele mudou a cara da Secretaria CEMAG, o tanto que ele mudou a cara da Prefeitura, o tanto que ele somou, e o tanto que ele faz por onde os servidores soubessem, o tanto que o Gustavo desdobra para tentar amenizar qualquer coisa de qualquer servidor, eles nos chamam, ele conversa, ele explica, a gente pede explicação para ele. Então, assim, ele é uma pessoa, assim, sem palavras, não preciso de puxar o saco, porque vocês sabem a gratidão que eu tenho pelo Gustavo. E hoje, em especial, vi a menina falando aqui sobre as feiras, e eu vi hoje, até agora na mudança, tem o Júlio, chegou nas feiras, até parabenizo até o executivo por estar colocando ele, só de saber, Alessandra, que nós hoje não temos um servidor que chama a polícia para servidor, que chama a polícia para um feirante, que briga com o feirante, que xinga o feirante. É triste, mas tínhamos na secretaria uma pessoa assim. Graças a Deus foi trocado pelo Júlio. E hoje o Júlio está fazendo um papel diferente, Gustavo. Ele está trabalhando direito, ele está ajudando os feirantes, ele está somando. Chega lá com a capacidade que ele tem, é um técnico. Então, parabéns, Júlio. Parabéns ao Gustavo, a todos os técnicos aqui presentes, a toda a secretaria, que Deus abençoe. Eu estou dizendo isso aqui, Gustavo, porque até então, está lá o Ronaldo, um amigão, né? Isso chama-se gratidão. Se eu estou aqui hoje, é graças a vocês. E se eu passei pela secretaria, eu cheguei e não sabia nada. Ou talvez não sei nada até agora. Mas assim, o que eu aprendi foi com vocês. Então, é gratidão, que Deus abençoe cada um de vocês. O que depender de mim, acredito que os demais colegas, pode ter certeza, né, Isaías? Pode ter certeza que estamos aqui para somar. Mas você é diferenciado. Você é diferenciado. Tudo que você faz é de coração, tanto faz para o servidor, tanto faz para a nossa cidade, tanto faz para os vereadores, para qualquer pessoa, você não mede esforço para tentar ajudar. Então, de novo, que Deus continue te abençoando você e essa equipe maravilhosa que você tem. O meu puxa-saco ali, o David, que né, ele sabe o tanto que eu tenho estima por ele, ele sabe disso. E assim, a gratidão que eu tenho por você e todos é de coração. Então, que Deus continue abençoando vocês. E parabéns. Não estou menosprezando nenhuma secretaria, mas a secretaria CEMAG e a Censur aqui do pátio, ela é diferente. Se a cidade está do jeito que está e melhorando, é graças a vocês. Então, de novo, parabéns, que Deus abençoe todo mundo. Antes de passar para as considerações finais, gostaria que ficasse no centro do plenário nosso amigo Gustavo Mendes. Vem para o centro do plenário. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Só um minutinho, depois você faz. Por favor, Gustavo, centro do plenário. Na sequência, convido o vereador Josafá Anderson, que vai entregar um certificado em nome da Associação do Bairro Serra Verde. Por favor. Grande alegria, Gustavo, em nome do povo do Serra Verde, dos moradores, dos parceiros que foram formados ali, pela essa parceria que você fez conosco lá, eu que sempre apoiei ali aqui a região do Serra Verde. Então você tem essa dificuldade de dizer um não. Eu sei das dificuldades que você passa em tentar fazer tudo. Então, em nome do povo do Serra Verde, aqui está a associação, eu sou o representante do povo lá.
E dando sequência aos trabalhos, palavra de Ademir Silva. Gustavo, é só para eu te perguntar o seguinte, porque a gente vai fazendo indicação, vai fazendo os nossos requerimentos, os nossos ofícios, aí sempre vem essa resposta aqui, ó. Irão incluir no cronograma. Como é que está o cronograma? De poda de árvore, que a gente faz essas limpezas de poda de árvore, por exemplo, em torno das escolas lá do CEMEIS. Como que funciona esse cronograma? Então, vereador, o que acontece? Eu preciso, para te responder com mais direcionado, eu precisava saber quais foram os ofícios, né? Porque às vezes pode ter acontecido até de ter feito. Então, vai depender muito. O que a gente faz é isso. Chega o ofício, a gente coloca ele em uma ordem, a ordem é uma ordem de chegada, e em cima dessa ordem a gente vai executando de acordo com a demanda. E é importante destacar, uma vez, vereadora Ademir, a poda é uma situação muito variável. Dependendo da situação, nós já tivemos aqui uma noite de chuva onde caíram 200, 300 árvores. Isso é fato. Então, existe um cronograma, um planejamento, ele é cronológico, mas existem as alterações. Eu falo muito que a nossa programação ela só acontece a partir das 5 da manhã, a hora que a gente acorda. E pode mudar às 7, ou às 8, ou às 9 da manhã, de acordo com as ocorrências, né? Eu vou ver os ofícios que são e te reencaminho lá via WhatsApp. Obrigado, viu? Eu gostaria também... Já está acabando? Tudo? Eu gostaria só de cumprimentar uma pessoa que faz sempre um trabalho bacana, eu sempre ligo para ele, que é o Isaías, eu não sei se você falou, cadê ele? Isaías, obrigado por tudo, viu? Ele ali, pelo menos atender a gente, ele trocou uma lâmpada aqui e outra ali, ele ajuda a gente nessa parte aí. Obrigado por tudo, viu? Ele, o Edinho também. Finalizando, senhor presidente. E o Edinho tem uma vantagem, né? Cruzeirense. Palavra aí, o Diguiar. Senhor presidente, muita gente, sem precedentes aqui, o Silas, que faz um excelente trabalho, o Pedro, o Edinho, o Marcelo, o Mané, a Amélia, me desculpa, Leonardo, que também vocês me desculpem, porque fui falar um nome, aí talvez outros fiquem com raiva. Rodrigo, eu falei 10 vezes, então, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Agora é minha vez, né? Quero agradecer aqui a todos os técnicos da Censur, da CEMAG, não sei o nome de todos, mas conheço a capacidade de cada um. Sei da sua dedicação de cada um de vocês, a Alessandra, o David, Carlos, o Júlio, o Marcelo, o Edinho Cruzeirense, o Pedrinho, carinho especial muito grande, né? A Yasmin, Cláudio, Isaías, o Leandro, o do Buriti lá, o mega chama, o Flávio do Buriti, e a todos aqueles que eu aqui não lembro o nome, quero agradecer todos de carinho, sei do compromisso de vocês com toda a Divinópolis, né? Então, eu acho que um governo se constrói através de colaboradores, né, dos profissionais, aqueles que realmente querem trabalhar. Obrigado, Amélia, Gustavo, Rodrigo, Leonardo, tenho meu reconhecimento e sei que o trabalho de vocês é um trabalho que nunca acaba. Se for trabalhar de noite, ainda tem trabalho. Então, passando agora para os finais, passo ao corpo técnico da Censura CEMAG para as considerações finais. Gostaria de agradecer, né, o entendimento de todos, esse carinho de todos que a gente tem, a Censura e a CEMAG, ela é sempre muito bem recebida nessa casa. E dizer para vocês que a gente está de portas abertas, o que precisar, o que for realmente necessário, a gente está lá para poder atender. Qualquer dúvida que ficou com relação à questão da prestação de contas, pode nos oficiar, que a gente vai responder e fazer a melhor entrega possível. Só agradecimento também. Obrigado a todos pela oportunidade. Às 15h30 do dia 1º de setembro de 2023, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos para a prestação de contas de terceiro
da Secretaria Municipal de Operações, Serviços Urbanos e Agronegócios. Boa tarde a todos, fiquem todos com Deus.